Mesa dos Notáveis, estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Você pode nos ouvir tanto no aplicativo da Vinha como no YouTube. Temos a nossa frequência local aqui para Goiânia e região metropolitana. Você que é de Aparecida, Goianira e todas as cidades circunvizinhas aqui, seja muito bem-vindo. Os 91.9 trazem sempre nesse horário uma conversa interessante, mas muito mais do que só interessante, porque não é só entretenimento, mas com certeza importante para formar a sua opinião. É o Mesa dos Notáveis que começa nessa tarde de quarta. Deixa eu falar para você, ouvinte. Nós vivemos aí nessa semana um episódio que chamou a atenção do mundo e eu acho que você com certeza participou de uma roda que discutiu sobre o assunto. Foi exatamente o fato no Oscar, nessa cerimônia que premia filmes, a Academia, né, de Artes Cênicas, e o Oscar viveu um episódio que ofuscou tudo que acontece lá dentro. Ninguém sabe qual é o melhor filme do ano, ninguém lembra quem foi o melhor ator, ninguém sabe quais foram os Oscars inéditos da história, né? Primeiro ator mudo, por exemplo, a receber uma estatueta, ninguém nem lembra ou nem sabe. Por quê? Porque Will Smith sobe no palco, depois de uma piada feita pelo comediante Chris Rock, e dá-lhe um tapa na cara no meio da cerimônia. Todo mundo pensou que era teatro, até ele sentar na cadeira e começar a xingar e gritar com o comediante, dizendo: tire o nome da minha esposa da sua boca. Bom, a discussão está girando agora nesse âmbito aí, né? Pode fazer a piada, tem um limite da piada, ou entender até onde a reação foi fruto de um desequilíbrio de Will Smith. Dá para entender que o desequilíbrio está nítido, né? Agora a gente precisa entender onde a saúde mental entrou nisso aí e por quê. Nós precisamos tomar muito cuidado de como a sociedade vem caminhando. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei, já entrando aqui com os nossos notáveis? Nós estamos em 2022, amigos. Já pensou se toda a conversa sobre Lula e Bolsonaro sair no tapa igual o Will Smith saiu? Meu Deus, não vai sobrar ninguém nesse país. É ou não é verdade? Vamos começar o programa então já cumprimentando os nossos notáveis. Tenho a alegria de receber ela, que é titularíssima do Mesa, doutora Thelma Rezende, que é psicóloga há mais de 20 anos, é especializada na clínica de crianças, adolescentes e orientadora de pais e famílias. Ela que é a diretora da Escola de Educação Socioemocional Teen Mentors, que fica aqui na T2 no Bueno. Doutora Thelma, obrigado por comparecer como sempre. E hoje nós precisamos falar sério nesse programa aqui. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, mesa, ouvintes. Com muita alegria que eu participo mais uma vez. E vamos sim comentar esse caso que está aí nas mídias. Todas as redes sociais estão falando. Alguns a favor, outros contra, né? Tem sempre essa polarização, né? Das pessoas que começam a defender, dos outros que estão aí se posicionando contra, mas o fato é, violência nunca é o caminho. Com certeza. E eu vou aproveitar aqui para já cumprimentar ele, que é nosso psicólogo clínico, psicólogo jurídico e também especializado aí na perícia criminal e familiar. Ele que é assistente técnico de docência superior, o querido Choso Abe. Doutor Choso, bem-vindo mais uma vez ao Mesa dos Notáveis. Olá, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês novamente e discutir algo que está polêmico, né? E que eu acho que representa, sim, a saúde mental da sociedade de hoje, depois de tudo que nós estamos vivendo. Eu vou falar de uma resposta que o próprio ator Will Smith deu diante das perguntas, né? Por que fazer isso? Que agressão, que coisa, que reação enérgica. Meu Deus, por que você fez isso? Ele disse assim: por amor, nós somos capazes de fazer coisas que nós nem imaginamos. Agora pensa comigo. É um casal que vive um casamento aberto, né? Então não faz muito tempo que foi anunciado que a filha, né, de Will Smith iria formar um trisal. Então é uma família bem diferente do que a gente está acostumado a ver, inclusive fora de todos os padrões, né, digamos aí, da sociedade, principalmente padrões bíblicos, né? É chocante ver como eles vivem uma vida diferente daquilo que determina o Senhor, já que nós cremos que Ele é o Criador da vida. Então agora, observando eles, vendo a bagunça que acontece, né, que eles chamam de casamento aberto. O que é um relacionamento aberto? Não, nós somos casados, mas nós podemos nos envolver com o parceiro que a gente quiser. E aí, o início do problema foi na piada do comediante Chris Rock, que fez uma
chacota com o cabelo da esposa do Will Smith, que vive uma alopécia, né? E a alopécia, todos nós sabemos, é fruto de estresse, né? Tem muitos fatores que cooperam para a alopécia. O cabelo cai, e ela com o cabelo rapado, o comediante comparou ela com uma atriz de um filme, né? E isso não agradou em nada o Will Smith, que subiu no palco valendo, ao vivo para o mundo, e deu-lhe um tapa na cara, e forte, hein? Impressionante a cena, né? Eu acho que quase todo mundo observou na internet. Você tá ouvindo, não observou, só digita o Oscar que você vai ver essa cena. Vamos começar perguntando exatamente isso. O que é você saber lidar com as suas emoções a ponto de não explodir? Porque é isso que falaram, ele explodiu, ele não suportou as próprias emoções. Todo mundo já viveu um momento desse. Existe treinamento para controlar isso, doutora Thelma? Então, existe, né? E hoje está cada vez mais acessível a todas as pessoas. Então, o que a gente percebe é a falta do controle emocional. Ali, no meio de um Oscar, né? Que totalmente coberto por toda a mídia do mundo ali, né? E então, se uma pessoa, eu fico me perguntando assim, se alguém famoso, né? Com todo o acesso a todo tipo de educação, de todos os tratamentos possíveis que ele poderia ali ter acessado nesses momentos de crise, que a gente sabe que a família dele vem aí se degradando há um tempo. Durante a pandemia teve, assim, saiu muitas coisas, né, em relação ao que você estava comentando aí. E, enfim, foi um mau exemplo mundial. É uma figura, assim, que eu amo os filmes dele e assim, me chamou muita atenção, mas um mau exemplo. E o filho dele comenta que é assim que se faz, né? O comentário do filho é assim que se faz. Tipo assim, a gente resolve as coisas assim, como homem, né? Achando que bater a solução, né? Dessa forma. Então, assim, é um exemplo mundial da crise que a sociedade passa em relação à saúde mental, em relação ao controle das suas emoções. Me parece que as pessoas ficam até cegas nesse momento de muita emoção. Porque, vamos lá, passou, esfriou o sangue, né? Será que ele não arrependeu? Deve ter arrependido amargamente pelo que fez. Ele arrependeu ali naquele episódio, quando ele foi se justificar, que eu acho que ficou pior. Isso, porque ele ganhou o Oscar, né? E aí ele chorou e expôs bastante. Então, assim, a emoção dele estava totalmente descontrolada. Então, a gente vê um caso clássico. Aqui nós não estamos criticando a pessoa, né? Sim. Mas a gente está relatando um fato, um comportamento. Para quê? Para que os ouvintes, para que todo mundo aí que tem acesso, se pergunte. Em alguns momentos, a gente tem crises de raiva, a gente é pego de surpresa, né, doutor? Em vários momentos, você pode ser intimidado, você pode ser criticado, fazem piada, né? Hoje está cada vez mais comum, inclusive nas escolas. A gente tem que saber passar por isso para ensinar nossos filhos a reagir a isso. E né? A internet está deixando as coisas bem livres, né? Então, assim, esse negócio de falar mal do outro, meu Deus, falar de hater na internet, você fica chocado com o que as pessoas são capazes de falar. Então, assim, eu acredito que a gente traça, assim, a gente como analista dos comportamentos, a gente percebe que realmente o ser humano do Will ali está precisando realmente de ajuda, ele tá totalmente descontrolado. Com certeza. Né? E é um alerta, né, Guilherme? Se chega a um ponto desse, uma pessoa num evento como é o Oscar, imagina o que está passando dentro de casa. Imagina como que está essa pessoa fora dos holofotes, né? Então é essa reflexão. Se ela teve coragem de fazer na frente do mundo, né? Todos os atores e tudo. Doutor Souza, conta pra mim como é que funciona quando a emoção ela cega você. Tem até música no Brasil, né? A hora da raiva. Não, é porque foi na hora da raiva. Não pode levar em conta porque na hora da raiva a gente não pensa. Não, peraí.
eu acho, e eu já ouvi aí de muitas pessoas, que a hora da raiva revela o que tá dentro, né? No caso do ator Will Smith, mostrou que dentro dele tinha uma emoção e uma alma destruída, porque ele não conseguiu lidar com aquela situação e, inclusive, chegou no nível mais baixo, né? De agredir um comediante no palco durante uma performance. Um tapa na cara, desonrou, uma coisa terrível. O que você me diz sobre essa emoção que cega as pessoas? Tem como fugir disso? Guilherme, fugir tem. Porque nós somos seres que somos autônomos no sentido das nossas emoções. Agora, quando se traz uma situação como essa, eu fico vendo que nós temos variáveis diversas em um mesmo fenômeno. Então, aconteceu um episódio e, a depender do ponto que você está olhando para isso, você terá uma opinião diferente. Se você olha do ponto de vista do Will Smith, você vai ver ele se sentiu ofendido, a esposa dele foi ali humilhada, no ponto de vista dele, ele se sentiu no direito de ir lá revidar. Se você vê do ponto de vista de quem levou o tapa, ele vai se sentir agredido, aquilo foi uma violência, aquilo foi uma humilhação, ele não deveria ter feito isso. Se você vê do ponto de vista de dos espectadores que estavam ali naquele lugar, eles terão outra opinião. E nós que estamos aqui do outro lado do mundo, teremos também uma perspectiva diferenciada. A depender de onde estamos fazendo essa crítica ou fazendo essa análise, é que nós temos então um parâmetro desse comportamento. Agora, eu acho que o Will Smith, ele representa aquilo que hoje na nossa sociedade temos vivenciado. Porque, olha, eu venho da área criminal e percebo muito, né, violência doméstica, trabalho muito com violência doméstica, feminicídio, abuso sexual de criança, criança sendo molestada, venho muito desse contexto e que parece que situações como essas vão tomando proporções e as pessoas acham que é da noite pro dia que isso acontece. E não é da noite pro dia. Não acontece de repente. Não é de repente. É literalmente assim, ali pro Will Smith era a gota d'água. O copo dele já estava cheio. Sim. E veio, não foi na verdade uma gota d'água, veio na verdade uma jarra d'água em cima dele e transbordou tudo aquilo lá. Agora vamos contextualizar também que eu estava até vendo uma reportagem de um outro comentarista de que nos Estados Unidos existe uma cultura muito comum de fazer piadas nesse nível. Uhum. Então eles pegam sim características físicas, ele fala muitas vezes da moral, da sexualidade de alguém, põe em jogo, faz gracinha, faz um monte de piadas em torno disso. E no próprio Oscar, antes do Chris Rock, ele entrar, já havia sido feito vários tipos de piadas com várias outras pessoas. Ele só foi mais um, só que aí ele fez piada com a última pessoa que ele deveria ter feito piada ali. Sim, que foi a esposa dele. Que foi a esposa dele. Então, a cultura americana traz muito disso. Na nossa cultura brasileira, também temos piadinhas, né, machistas, piadinhas raciais, piadinhas homofóbicas, que ofendem muitas pessoas. E aí vem os cancelamentos que nós temos na internet, uma frase que você falou, descontextualizada ou mal colocada, isso te cancela, porque isso... Ou às vezes um posicionamento totalmente repudiável, né? Sim. A pessoa fala, não, isso aqui tem que ser... Isso tem que ser combatido. Né? Aí né? Desperta o batalhão. Sim. Então, no Brasil também temos isso, numa proporção diferenciada, mas eu acho que aí entra, sim, um momento da gente refletir, será que as nossas brincadeiras são saudáveis mesmo? Será que aquela brincadeira que a gente fazia lá atrás continua valendo? E era muito denegrir a pessoa e rir de um problema, às vezes físico, de uma limitação mental de uma pessoa, e a gente achava que estava tudo certo. Uhum. Só que agora a sociedade, ela não está mais passiva como era antigamente. As mulheres aceitavam muitas coisas, os homens aceitavam muitas coisas, mas agora não estamos aceitando. Sim. Estamos nos entendendo que temos direitos, que temos valores que precisam ser colocados. E tem que ser colocados com tapa na cara, doutor Chouso? É claro que não, né? O tapa na cara realmente mostra o adoecimento emocional. Esse é realmente, porque aí nós estamos diante de uma situação onde eu, pelo menos nos meus 45 anos de vida, nunca vi uma cena como essa ao vivo. É chocante. Né? Porque se fosse gravado, teria sido cortado e teria feito a edição e tal, mas foi o ao vivo. E o Smith sabe exatamente do que se trata. Ele não foi alguém que não sabia do que se tratava. Ele fez aquilo no momento de impulsividade e parece até que existe ali um tanto de intenção, porque ele deu alguns passos até chegar lá, ele levantou, então teve alguns segundos ali para pensar no que ele ia fazer, mas ele fez. Ele quis fazer aquilo e ele fez. Não foi só assim, foi sem querer. Não, ele foi querendo o que ele fez. Mas eu acho que isso é uma representação, sim, da nossa problemática de saúde mental no mundo.
Só para a gente continuar esse tema, é importante que a gente lembre que a gente até colocou aqui, né? Os milionários e as más condutas, isso influencia a gente demais, né? Não é neutro, as pessoas viram e foram influenciadas por esse acontecimento. E qual que é o grande problema? Se nós nos calarmos diante de atitudes como essa, nós vamos estar dizendo assim, então a partir de agora essa é a regra, né? Ofendeu, tomou na cara, e a gente sabe que o final disso não tem controle, né? Uma pessoa que começa com um tapa na cara, lá no final ela vai agredir muito mais, chegando até tirar a própria vida. Então, não gostei do que você falou e agora eu vou te matar, né? É impressionante como as pessoas são capazes de aprovar o que eu acabei de dizer. Tem pessoas que dizem, é isso mesmo, afinal, você não pode fazer o que você quer. Não, nem a pessoa que quer matar o outro pode, né? Então nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta eu quero entender quais atitudes práticas nos preparam para a vida. Críticas, desafios, frustrações. Tem que ter alguma coisa que a gente faça para nos preparar, porque filhos que não têm esse preparo chegam na fase adulta destruídos, né? Ontem eu vi uma série de reportagens dizendo que o pai do Will Smith espancava a mãe dele. Então, essas coisas são aprendidas de casa. Precisamos aprender a lidar com os nossos filhos para que eles cresçam e entendam a maneira como se deve viver. O intervalo é rápido, o Mesa dos Notáveis já volta. De volta com o segundo bloco do Mesa dos Notáveis. Estamos falando sobre os milionários, as más condutas e a saúde da mente deles. Será que a alma está tão deteriorada? Eu até dei um palpite aqui no início do programa, né? Falávamos dessa cerimônia do Oscar. Tantas pessoas comentando sobre o ator Will Smith, que é conhecido no mundo inteiro, dando um tapa, uns tabefes ao vivo no comediante Chris Rock. E aí a gente finalizou aqui fazendo essa pergunta que a gente responde agora. Os nossos notáveis, com o brilhantismo e a atuação deles na psicologia, vão nos ajudar. Como preparar todos para a vida, né, psicologicamente? Porque as pressões, as frustrações, as ofensas, né, os detratores, as pessoas que vêm para nos destruir, elas existem e não tiram folga. Como nós vamos lidar com isso, ainda mais no mundo em que a internet se tornou campo aberto para qualquer um falar o que quiser. E a pessoa está longe, do outro lado de uma tela, ela fica corajosa. Como é que você vai fazer? Você vai ficar ofendido para a morte toda vez e ter que bater na pessoa que te ofendeu? Ou será que você vai ter uma sanidade mental, um equilíbrio? Vou começar com a doutora Thelma. Doutora Thelma, como ter saúde para lidar com as ofensas que chegam até nós? Então, Guilherme, é o que a gente tem investido muito nas nossas crianças, nos adolescentes, né? Para que eles possam ser fortalecidos emocionalmente desde pequenos, para que quando adultos e passarem por situações parecidas como essa, porque desde a infância, você foi criança, você sofreu bullying? Não era esse nome que se dava, né? Te davam muito apelido na escola, falavam pra mim não precisava coisa. Nem de muito, eu só tinha um, mas era o suficiente, que era o Gordinho. Eu lembro que ele falava assim, o Gordinho não, que o Gordinho é meu amigo. Ixi, eu era amigo de todo mundo. Ai. Então, isso, eu também passei por isso. É um relato de muitos, a gente tem certeza disso. Quando eu era bem pequena, eu tive uma infecção na boca e perdi os dentes da frente. Então o meu era vampirinha. Ah, meu Deus. Depois o dente nasceu, era muito grande, era tubarão. Só abre a boca, royal. Meu pai do céu. Então pensa, né? Então a sua pergunta é como mudar isso, né? Então fortalecendo a identidade dos nossos filhos. A gente precisa a todo momento, porque a criança, ela o tempo todo ela tá buscando essa identidade, né? Quando ela fala, mãe, me chamou de gordinho, mãe, me chamou disso. Meu filho, você é muito mais que isso, né? Então, assim, ao invés do pai sair em defesa, quem foi que te chamou assim? Esse exemplo seria o pai que vai agredir o coleguinha que xingou o filho. Olha só. Então, o que eu estou ensinando? Eu não estou te ensinando a reagir de uma forma emocionalmente equilibrada. Se eu não tenho equilíbrio, eu não posso ensinar o equilíbrio. Então, nessa clínica aí de criança e adolescente, eu tenho feito um trabalho muito direcionado com os pais também.
Porque não adianta, né, doutor Souza, a gente ficar ali trabalhando com a criança, trabalhando com o adolescente. Eu até acredito que, que eles são os mais fáceis da história, né? Mas se a gente não trabalhar a questão dos pais, como que eles reagem às perguntas dos filhos, ao mau comportamento do filho, né? A nota baixa, como que eles reagem no dia a dia com essas questões que são questões que levam à raiva, que levam à perda da paciência. Então, como que eu vou desenvolver no meu filho uma inteligência emocional se eu não tenho? É impossível, né? Exatamente. E aí eu digo, tudo na vida é treinado, né? Assim como a gente treina para ser um bom vendedor, a gente também pode estudar, treinar para ser um melhor pai ou uma melhor mãe. Perfeito. E doutor Scholz, entrando também nessa questão, né? Você como psicólogo jurídico, lida com a área criminal, é importante ver que o que nos separa desses que estão presos e fizeram coisas terríveis é simplesmente a maneira como nós lidamos com a emoção que nos veio, né? Então, Jesus fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, se você odiar no seu coração, você já matou. Quantos de nós já não desejamos matar e não fizemos? Né? E esses que estão lá na cadeia, que o Dr. Scholz muitas vezes já lidou com alguma situação dessa, estão porque não souberam lidar com a emoção que aconteceu dentro de si e decidiram se entregar para esse desejo maligno, né? De matar, de roubar e tantas outras coisas. Como é que você enxerga esse limiar e o que é que faltou para que esses não tivessem atravessado essa linha, né? Isso que você traz, Guilherme, é muito complexo, né? Não existe uma resposta única, né? Mas ela é bem ampla e eu quero tentar trazer isso pela perspectiva daquilo que eu venho entendendo ao longo dos anos estudando criminologia e lidando com presos, lidando com vítimas, né? Também. Uma palavrinha chamada frustração. Aprender a lidar com a frustração. Os presos, grande parte deles estão ali porque eles não conseguiram conter a sua frustração. Eles foram frustrados de alguma forma. Como que ele foi frustrado? De repente, nossa, eu não tenho aquele celular. Nossa, mas se eu tiver aquele celular, na sociedade eu terei um status diferente. Se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquele dinheiro, se eu fizer aquela viagem, se eu tiver aquele cabelo, se eu tiver não sei o quê, eu serei visto de forma diferente. Então, aí eu sou frustrado porque eu não tenho aquilo. E aí vem, né, nossa questão capitalista, de que eu tenho que ter para ser. E aí, desde pequenininho, muitas das pessoas nascem numa comunidade onde é ensinado que você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. Nem todo mundo vai ter. Existe uma coisa assim, eu nunca gostei desse ditado e cada vez mais eu vou contra, né? Se eu conseguir, você também consegue. Mentira! Porque algumas pessoas vão conseguir e outras não vão conseguir. Não é porque você conseguiu aquele carro que eu vou conseguir aquele carro. Então já que eu não vou conseguir o carro que você tem, eu vou ter que lidar com a minha frustração. E aí, então, quando eu falo de frustração, eu também estou falando de aprender a lidar com seus limites. E aí entra uma questão paterna. Vou chamar os pais aqui para conversa, porque o limite... a resistir à frustração, o pai, eu acho que ele tem uma obrigação muito forte nesse lugar. Porque primeiro ele tem que ser o exemplo. Sim. Ele tem que ser o exemplo. Ele tem que mostrar, filho, quando você é frustrado, deixa o papai te mostrar como é que a gente pode reagir. É com tapa na cara? É revidando? Ou é tendo sabedoria, como a doutora Thelma está falando assim, uma inteligência emocional para lidar com aquela situação? A criança não tem inteligência emocional, precisa ser desenvolvida. E ela não adianta você sentar e explicar tecnicamente como que é isso, porque ela não vai aprender. Agora ela vai ver o pai fazendo e ela vai copiar o pai fazendo. Porque, meu pai faz assim, então eu também vou fazendo assim. Mas se o pai também bate na mãe, xinga a mãe, ele também está aprendendo a lidar com aquilo. Agora, o que eu percebo hoje em dia? Os pais, nós viemos de uma geração, nossa geração de 30, 40 anos atrás, onde nós somos frustrados todos os dias. A gente queria uma coisa, a resposta era não. Mãe, eu quero. Não. Pai, eu quero. Não, 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 não. A resposta era não. Tanto é que, né, a gente brincava muito. Você que lute pelo sim, né? Porque a gente tem que realmente lutar pelo sim. Hoje, os pais que lutem para dizer um não.
É impressionante a dificuldade para dizer não hoje em dia, hein? É difícil pra caramba dizer um não hoje em dia, porque a molecada vem com uma argumentação que a gente não consegue romper. Na nossa época a gente não podia argumentar. O pai falava, vai comer, pronto, acabou. Ah, mas eu não quero. Eu não tô perguntando o que você quer. Era simplesmente isso. Ele não abria pra discussão. Em outras palavras, você não consegue entender, mas eu sei que o brócolis é bom, então vai comer. Isso, e vai comer, já que não tinha discussão. Tá, ok, viemos desse lugar. E aí muitos pais, numa geração inteira que lidou com, que não soube, talvez, foram frustrados, aprenderam a lidar com a frustração de alguma forma, mas eles entenderam aquela frustração como algo ruim e agora não querem que os seus filhos sejam frustrados. O que é um grande erro. O que é um grande erro. Sabe por quê? Ele pode não ser frustrado dentro de casa, mas ao colocar o pé pra fora de casa, ele será frustrado, porque o coleguinha vai xingar ele de feio, de gordo, de não sei o quê. O ônibus vai atrasar, o ônibus vai atrasar. Você vai estender a mão pro ônibus, ele vai passar direto. Gente, acontece, Sim. acredite. A professora vai brigar com ele porque ele não fez tarefa, ele vai tirar nota baixa, ele vai lidar com frustrações o tempo todo. Sim. Então, se eu não aprendi a lidar com frustração dentro de casa, quem dirá na rua? É. E se dentro de casa eu posso fazer o que eu quero, por que na rua eu não posso fazer o que eu quero? E eu vou já aproveitar e pegar esse link aqui, porque eu vou falar de treinamento. A doutora Thelma é experiente. Teve uma vez, doutor Shows, eu fui lá na Timentos, ela me botou pra ligar pra minha mãe e falar que eu amava minha mãe. Eu falei, vou demais. É o treinamento emocional. Doutora Thelma, e aí? Treinar a frustração, como é que treina? Pois é. Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com pais, eu reforço muito isso, viu, doutor Shows? É a questão de você não ter medo nem receio de colocar regras e limites, porque os nossos filhos, as crianças, elas precisam disso. E você acredita que acalma a criança? É mesmo? Ela saber o que ela precisa fazer, dar uma previsibilidade para ela. Minha filha, você vai dormir essa hora, você vai acordar essa hora, esse é o horário do almoço, esse é o horário de estudo. A criança, ela é desorganizada. Nós não nascemos organizados, nós somos desorganizados. Sim. E a gente precisa ter alguém que nos conduza, né? Então, assim, e a criança está em treinamento constante. Ela está ali numa janela aberta e está recebendo todo tipo de informação. Se a informação certa não chega, ela vai aprender de uma outra forma. Ela vai aprender com os colegas, ela vai aprender na rua, ela vai aprender nas redes sociais, ela vai aprender com as séries. Então, a pergunta é, pai, mãe, você está aí investindo tempo naquilo que é mais precioso para você? Porque aqui o doutor Shows estava falando que, né, a frustração é normal da vida. E a gente tem que aprender a lidar com a frustração, que são os nãos da vida. Então, se você tem dificuldade de falar não para o seu filho, você está tendo dificuldade em educar o seu filho para a vida. E esse é o treino. Eu acho que hoje o meu maior desafio é treinar pais. É, né? Trazer para eles essa sabedoria. Porque a criança, ela tá muito aberta a todos os conhecimentos, né? E às vezes o adulto, ele acha que nossa, para que eu vou fazer um treinamento? Para que eu vou sentar numa cadeira para não? A gente não nasceu sabendo ser pai e mãe. A gente faz isso muito por tentativa e erro. E é uma coisa que não dá para aplicar também, foi a nossa criação. Se você for repetir ela hoje, não vai dar certo. Então você tem que encontrar aí o equilíbrio, certo? Não é a permissividade total e nem é aquela criação onde criança e adolescente não tinha voz para nada. Eu vejo que essa geração de pais é uma geração que ainda não se encontrou. Eles estão assim, eu não sei o que eu faço. Eles estão muito mais querendo ser amados do que serem respeitados. E para a criança é interessante que os pais sejam equilibrados, né? Do jeitinho que a doutora Thelma falou, eu gostei demais. Faz todo sentido para mim. Não é nem a alta rigorosidade, é muito rigor e também não é libertinagem. É sempre ali no caminho do equilíbrio, né? Eu vou fazer o último intervalo e na volta eu vou colocar aqui na mesa o seguinte: já cresceu, já está na idade do Will Smith, e agora? Eu quero lascar o tapa na cara do comediante no meio da rede global, tá lá sendo transmitido o evento.
como eu posso transformar a minha maneira de pensar. E lembrando, hein, tem pessoas que usam isso aí de argumento. Meu temperamento é assim, eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo? Pois um dia você vai colher um fruto muito amargo se você continuar sendo assim mesmo. Então, e aí? Dá para mudar a personalidade ou não tem jeito? Ela é amarga desse jeito, tem que engolir ela desse jeito. Não tem outra opção. Já na volta com os nossos 2 notáveis aqui, falando tanto sobre esse fato, como também sobre a nossa decisão e a saúde emocional. Não sai daí. Terceiro e último bloco, mesa dos notáveis. Ouvinte, eu confesso para você que esse tema mexe muito comigo, porque nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Elas estão aí, nesse exato momento. Você que está no trânsito, então, se alguém te deu uma fechada, estou falando com você. Nesse momento você está com vontade de atropelar uma pessoa. E eu quero te dizer, é crime, hein? Lembra disso. Mas que não seja isso que segure a sua atitude, mas uma emoção saudável, que decide com consciência e não por emoção. Deixa eu jogar aqui para os nossos notáveis. Eu finalizei o último bloco dizendo o seguinte, né? Foi muito boa a nossa conversa, que as pessoas não sabem dizer não, e aceitar um não é uma coisa de pessoas maduras, né? Ok, tudo bem, nesse momento é não. E aí eu falei sobre pessoas mais velhas, já cresceram e não conseguem transformar a sua personalidade ou as suas emoções. Existe uma maneira de lidar com adultos que cresceram errado, foram ensinados de maneira errada e agora querem melhorar? E quanto àquela pessoa que diz, eu sou assim, essa é a minha personalidade, não adianta você querer me mudar, eu falo mesmo e eu sou desse jeito e quem quiser vai ter que me aceitar assim. Meu Deus, dá até medo dessa pessoa, né? Fala, sai de perto que é perigoso. É possível transformar essa pessoa? Existe alguma coisa depois da fase adulta que seja indicada mais para essas pessoas? Vou começar com o Dr. Choso. Guilherme, essa pessoa que se posiciona, eu sou assim, pronto, acabou, ela tem 2 chances, duas oportunidades na vida. Ou ela vai ser assim e vai ter que lidar com todas as consequências durante a vida toda, porque ela vai receber também muita pancada por ser assim. Ou talvez as pancadas da vida vai fazer ela refletir e falar, poxa, não está dando certo ser assim. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes no meu consultório. Olha, você veio até agora agindo assim. Será que não está na hora da gente pensar uma outra forma de ser? De reagir, de conviver com as pessoas. E aí entra uma questão de que a mudança só vem, Guilherme, se a pessoa quiser. Porque aí nem Jesus vai te obrigar a fazer uma coisa que você ter esse desejo, né? Tem que ter o desejo de mudança, porque ninguém muda o outro. O máximo que você pode é conseguir mudar a si mesmo. E aí, para que eu queira mudar, para que eu queira melhorar, tem várias formas da gente fazer isso. E, bom, nós sendo psicólogo, vou puxar aqui para a psicoterapia, que é uma das questões onde eu vejo muita eficácia na mudança do comportamento das pessoas, no aprender a ter uma emoção mais resistente, no aprender a lidar com as frustrações, ainda mais agora adulto. Sim. Porque depois de adulto nós já temos muitas frustrações internalizadas que viraram feridas, viraram dores, que hoje, agora essas feridas gritam e eu acabo agredindo o outro porque eu tenho feridas internas que muitas vezes eu não tenho consciência da existência delas. E aí eu tô dando patada aí, eu não sei porquê, mas eu sou assim. Você não discerne o motivo, mas Sim. Você continua fazendo. Continua fazendo. E aí por isso que a psicoterapia é muito importante nesse momento para ajudar a gente a entrar nesse nosso mundo interior e ter consciência disso para tratar. Outra forma que eu vejo, e aí eu falando enquanto psicólogo, é a própria igreja é um lugar fantástico para eu trabalhar essas questões. Porque ali o tempo todo eu estou ouvindo palavras que vão me levar para uma mudança, que vão mostrar que faz sentido uma mudança. Eu vejo pessoas ao meu lado querendo mudar, eu vejo um grupo querendo ser melhor, eu vejo uma comunidade fazendo ações positivas, ou seja, eu vejo exemplos, não somente uma teoria. Então isso conversa com a nossa alma, isso conversa com o nosso coração, isso conversa com as nossas necessidades. E a partir do momento que eu tenho exemplos, como uma comunidade, como uma igreja, fica mais racional e emocional eu fazer aquela mudança. Então eu preciso de exemplos. Não adianta só falar assim, ó, Guilherme, vai lá e muda. Não, então shows, mostra como é que essa mudança acontece, porque quem sabe eu posso querer mudar também. Então parte muito por esse tipo de viés. Eu acredito que sim, existe mudança, mas a partir desse momento. E doutora Thelma, até a formação da personalidade, filhos repetem muito do que os pais fazem, né? Então, na fase adulta, quem nunca teve essa experiência?
Você vai lá, come uma comida, você fala assim, rapaz, mas quem comia essa comida aqui era o meu pai. Então eu tô igualzinho meu pai. E aí você olha pra pessoa e fala, o que eu me tornei, né? Acontece muito, né? É muito interessante. A criança, ela aprende, a gente já citou isso aqui um pouquinho, ela aprende imitando, ela aprende vendo o exemplo, né? Então, muito mais que o que o pai fala, é o que ele faz, efetivamente. E engraçado, eu tenho uma filha de 4 anos, e eu acho muito engraçado quando ela escova os dentes igualzinho a mim. Isso é porque ela só tem 4 anos. É o mesmo movimento, né? Eu faço uma gracinha lá e ela faz igualzinho, né? Então, assim, tem vários vídeos de crianças menores, né? Repetindo, imitando um comportamento dos pais. Isso é uma coisa, assim, que a gente tem que avaliar como um conhecimento muito importante. Pai, o que você está falando? O que você está fazendo? Como você está reagindo? A gente não é robô, a gente é ser humano. Eu passo raiva, né? A gente tem nossos momentos que, nossa, dá vontade de dar uma resposta mais agressiva. Nós todos temos essa agressividade dentro de nós. O que diferencia é como que a gente responde às situações, né? Então, ainda mais quando a gente tem filho. Então, várias vezes eu me peguei falando a mesma frase da minha mãe. Olha só. Naquele momento você para e fala, nossa, eu conheço quem fala isso, hein? Mas sabe a diferença do treino, do autoconhecimento, de quem, né, conseguiu ter oportunidade, eu digo, de fazer terapia, que eu acho que é uma oportunidade que deveria ser extensa a todas as pessoas, de você poder se conhecer, de você poder saber seu perfil, de você tratar as coisas da infância que não foram tratadas. Isso é para todos, né? Sim. Não é para quem tem depressão ou está com quadro de ansiedade. É importante para todos. Então, naquele momento que eu estava assim, repetindo coisas que a minha mãe falava para mim, na minha educação, que eu não gostava, que me fizeram sofrer. Na hora que eu me pegava repetindo, aí vinha um start. Olha o que eu estou fazendo. Aí eu já mudava a estratégia. Então, assim, eu como mãe, como psicóloga, estou estudando como ser uma melhor educadora para os meus filhos o tempo todo. E aí, nesse sentido, vendo e atendendo crianças no consultório e adolescentes, a gente está aí buscando ajudar essas famílias, sabe? Então, o evento que você estava falando do dia 9 é um evento voltado para pais, exclusivamente com práticas do consultório. Do que eu tenho recebido ali nesses anos todos de como ajudar melhor esses pais funciona na prática, para, na verdade, a gente estar ajudando a essas crianças, esses adolescentes. E você fez a pergunta, e o adulto tem jeito? Gente, todos nós temos jeito. Graças a né? Deus. Então, sempre é tempo de mudar. E o que o Dr. Chose falou, a gente só precisa ter o start da mudança. É a humildade e a consciência. Se você não tiver consciência de que você realmente precisa de ajuda ou você precisa melhorar em algum aspecto, aí não tem como. Mas se você tiver esse primeiro passo da humildade, da consciência, aí você pode alcançar os níveis que você quiser, né? A gente tem muitas coisas aí, inclusive a psicoterapia é uma delas. Com certeza. Eu quero, inclusive, saber como é que vai ser esse treinamento depois lá no dia 9. E, ficou evidente, tudo que nós falamos aqui realmente é o que Will Smith e a sua família precisam, né? Nós precisamos ajudá-los, e mesmo que seja em oração daqui do Brasil, mas eles precisam de ajuda. Nessa reação tão enérgica não pode ser simplesmente desconsiderada, né? O que aconteceu ali, que chamou a atenção do mundo, tapa na cara lá no palco do Oscar. Com certeza nos ajudou também, porque esse erro, né, esse acontecimento traz essa discussão. E nós estamos aqui para crescer a cada dia. Deixa eu agradecer a participação do Dr. Chose Wabi, psicólogo clínico e jurídico, né, especialista ali na perícia criminal e familiar e também assistente técnico de docência superior.
Doutor Choso, obrigado mais uma vez pela presença e em outras oportunidades nós vamos decorrer ainda mais sobre essa falta de pai também, né, na vida dos criminosos. A gente já falou em outra oportunidade. Sim. Como é crucial a atuação da família na formação de um cidadão, de uma pessoa de bem. Obrigado, doutor Choso. Guilherme, é sempre uma alegria vir aqui conversar com os ouvintes e acho que família é o início de tudo. Então, nós preservarmos, cuidarmos para termos famílias saudáveis, nós teremos uma geração melhor. Com muita certeza. Família é um projeto de Deus, né? Nós realmente precisamos cuidar. Não é por acaso nós estamos aqui nesse programa. Agradeço de coração. Doutor Choso, tem Instagram para o pessoal seguir? Sim, é Chozoab. S-H-O-U-Z-O-A-B-E. Chozoab. Choso com S-H-I-Z e Ab. A-B-E. Chozoab. Perfeito. Muito obrigado, doutor Choso. Doutora Thelma Rezende, ela está há mais de 20 anos, gente, tratando essas crianças levadas, que dão trabalho, crianças difíceis, mas que têm um futuro brilhante depois, que amadas e cuidadas, né? Ela é psicóloga há mais de 20 anos, especializada na clínica de crianças, adolescentes e orientadora de pais e famílias, diretora lá da Escola de Educação Socioemocional Teen Mentors. Doutora Thelma, obrigado pela participação e fica aqui o convite também, o seu evento no dia 9, que vai acontecer aqui em Goiânia, para pais que precisam desses ajudas, dessas dicas que vão transformar a maneira de criar esses meninos. Obrigado, doutora Thelma. Obrigada, Guilherme. Obrigada, ouvinte. E fica aí o meu convite para você, pai e mãe, para você que quer investir realmente na sua família, para você que quer demonstrar mais amor pelo seu filho, quer que a sua família dê certo. Então, dia 9, temos um evento para você, pai e mãe. Pai e mãe de criança, pai e mãe de adolescente, adulto, e aquele pai e mãe que estão aí gerando um filho, que seja aí na sua mente. Eu acho que esse evento é para dar oportunidade para os pais, para eles realmente terem assim práticas do dia a dia para auxiliar ali na condução dos seus filhos e da sua família. Doutora Thelma, para esses que só estão pensando em ser pais é melhor ainda, porque literalmente você é focado no treinamento, né? Então eles vão poder treinar para poder ajudar no futuro, quando forem pais de verdade, a acertarem. Exatamente, né? Quanto antes a gente começa esse treino, mais habilidade a gente vai ter. Porque eu sempre digo aqui, doutor Choso, que o maior doutorado da minha vida, da vida de eu acredito nisso, é a criação de filhos, né? Com certeza. É o maior desafio da nossa vida. E a gente fala que nenhum mar calmo faz bom marinheiro, né? Então eu tenho certeza que no dia 9, lá no evento da doutora Thelma, nós vamos levar uma criança profissional para treinar esses pais, né? Se precisar, eu conheço um garotinho que é gente boa demais, dá conta do recado. Vai deixar o pessoal lá forte. Como é que é o nome do evento, doutora Thelma? Você tinha falado? Pais sem culpa, filhos fortes. Pais sem culpa, filhos fortes. Tem algum contato para fazer a inscrição? No WhatsApp, no nosso WhatsApp, 629-9221-6684 e no meu Instagram, @psi.Thelma Rezende com Z. Pronto, psi.Thelma-Rezende ou 99221-6684. Doutora Thelma, muito obrigado mais uma vez. Doutor Choso, muito obrigado. Ouvinte, esse é o programa Mesa dos Notáveis que a gente está sempre buscando trazer para você. Espero que você tenha feito muitas reflexões e sempre divida conosco as suas histórias. São elas que nos trazem para os temas que a gente discute aqui na mesa. Forte abraço para você. Nos encontramos amanhã em uma nova edição do nosso Mesa dos Notáveis. Até lá. Tchau.